Irmãos, amém, 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 vocês estão me ouvindo? Amém, amém, eu falo baixo, então os irmãos poderem me ouvir. Irmãos, o Senhor Ele está entre nós, Deus está no nosso meio. Nós não estamos aqui por uma casa, nós não viemos aqui cumprir um compromisso, uma agenda mais caro. Nós viemos aqui porque nós entendemos que o Senhor é o nosso alimento, que Ele é o nosso sustento, que é Ele quem nos mantém de pé. Se nós estamos aqui é porque o amor, a misericórdia e a graça dele nos alcançou. Estou muito feliz pela surpresa que meus vizinhos fizeram aqui para nós, nem sabia que eles vinham. Deus abençoe mais uma vez e sintam em paz. Como é bom você ter vizinhos abençoados, vizinhos de Deus. Sabemos que por aí tem tantos vizinhos que acabam quase um matando o outro. Mas Deus nos abençoou, a gente tem vizinhos abençoados, casal abençoado, a minha amiga que mora de frente também é uma bênção. Irmãos, abra sua Bíblia aí comigo, porque a gente tem que ser rápido, porque é muita coisa. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós tivemos aí 7 ministrações acerca das 7 igrejas do Apocalipse. E o Senhor colocou no meu coração para fazer um breve resumo de tudo que foi ministrado, de cada igreja, do que o Senhor falou para cada igreja, para que aqueles que não puderam acompanhar as 7 ministrações tenham a oportunidade de ouvir um pouquinho, porque não dá tempo da gente trabalhar todo o texto, que é uma informação, mas pelo menos as partes principais aqui a gente vai falar rapidinho para poder falar das 7 igrejas, tá bom? Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, só o início do versículo 2, porque se a gente for ler, são muita coisa muito grande. Diz assim: eu sei as tuas obras. Aí o versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Se você puder aplaudir ao Senhor mais uma vez. Sabemos que o desafio é um pouco de oração e palavra de ensinamento. Hoje não é bem uma pregação, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma das 7 igrejas que foi ministrada. Como eu falei terça-feira passada, não quero de forma nenhuma desrespeitar nenhum dos pregadores e nem validar nada do que foi pregado. Todos foram usados por Deus com autoridade, unção, e todos foram bênçãos. O último apóstolo a morrer, nós sabemos, foi o apóstolo João. João foi o último apóstolo a morrer. João não morreu de Marte, João morreu de morte natural. Quando João estava exilado, preso na ilha de Patmos, é quando o Senhor vai falar comigo para que ele escreva essas cartas. Embora a gente já tenha ouvido que João foi jogado no tacho de óleo fervente, eu preciso dizer, irmãos, como para aprimorar o nosso conhecimento, como nota de rodapé, a Bíblia não diz que João foi jogado no tacho de óleo fervente. Você pode procurar na Bíblia que você não vai encontrar essa informação. E da onde surgiu essa informação? Então, eu anotei aqui para que a gente possa entender. Da onde surgiu essa informação que João foi jogado no tacho de óleo fervente? Da tradição cristã que escreve que, segundo aparece nos escritos de um historiador cristão chamado Tertuliano, no 2º ou 3º século, ele que vai dizer que quando o imperador Domiciano estava dominando ali, reinando, ele tentou tirar a vida do apóstolo João, colocando ele dentro de um tacho de óleo fervente, e ele não conseguiu. Então essa informação está nos escritos de um historiador cristão, não é na Bíblia. Na Bíblia não está escrito que João foi jogado no tacho de óleo fervente. Amém? Só para a gente aprimorar os nossos conhecimentos. Então nós falamos aí das
Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, que João havia ali pastoreado essa igreja. João havia pastoreado essa igreja, e depois foi o líder da igreja, foi Timóteo que pastoreou ali a igreja. A cidade de Éfeso era a maior e mais importante, a mais rica da Ásia Menor. Eu estou tentando ir rápido aqui, porque é muita coisa, mas se for rápido eu vou me confundir, então eu vou devagar. Em Éfeso possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Artemis, templo da Diana, chamado pelos romanos como deusa Diana. Quando Jesus fala com João, que ele está exilado na ilha de Patmos, e ele fala para ele: João, escreve o que eu vou dizer, e essas cartas elas serão endereçadas para 7 igrejas que estão na Ásia. Para cada uma delas você vai escrever algo diferente, porque para cada uma igreja eu preciso tratar de uma forma diferente. A primeira igreja, João, que você vai escrever é para a igreja de Éfeso, mas você não vai escrever para a igreja como um todo. Essa carta você vai direcionar para a igreja, mas você vai escrever primeiramente para o anjo da igreja, o pastor que está à frente, que está conduzindo ali o rebanho, as pessoas. E fala para ele: por que, irmãos? Porque a responsabilidade de conduzir o povo, a responsabilidade de ensinar o povo é do pastor, é do líder. A responsabilidade de levar o povo para o céu é do pastor. A salvação, nós sabemos que é individual, mas há uma grande responsabilidade do pastor ensinar segundo a palavra. E infelizmente o que nós estamos vendo nos dias atuais são pastores que estão distorcendo a palavra por causa de dinheiro, por causa de cargo, por causa de amizade. Mas esse não é o papel do pastor, do líder. O papel do líder é pregar a palavra do jeito que ela tem que ser. Doa quem doer a palavra, ela tem que ser cristocêntrica. Mas infelizmente tem líderes que não estão fazendo dessa forma, estão distorcendo a palavra por causa de amigos, por causa de pessoas que têm um valor, um dízimo de um valor alto. Aí tem pastor que não está repreendendo quem era para repreender. Não, se eu repreender, a pessoa vai sair da igreja, e aí o dízimo que ela dá um valor alto já não vai ter mais. Não, eu não posso repreender, porque é meu amigo. Eu não posso repreender, porque se eu repreender, a pessoa vai ficar magoada e vai sair da igreja. Mas o papel da liderança não é esse, é pregar a palavra que convence ao Espírito Santo. Então, irmãos, vocês que estão sendo preparados, porque você está sendo preparado para exercer uma liderança, você está sendo preparado para pastorear. Quando chegar o momento certo, pregue a palavra, fale da palavra, não distorça a palavra tem que continuar sendo cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro da palavra, Cristo tem que ser o centro, não tem que ter palavra para massagear o ego de ninguém, não tem que ter palavra para agradar ninguém. Se for palavra de exortação, pregue palavra de exortação. Se for palavra de bênção, pregue a palavra de bênção. Faça conforme o Senhor falar em teu coração. E como eu falei, quando Jesus fala para João escrever essas cartas para essas 7 igrejas, Jesus, para algumas igrejas, ele traz uma repreensão, para algumas igrejas ele traz conselho, para outras ele traz elogio, mas dentro dessas 7, como foi pregado na última terça-feira, teve uma que não recebeu elogio, só foi repreensão. Mas teve 2 que receberam elogio, que não recebeu repreensão, porque ainda que tenha igrejas que estão distorcendo a palavra, ainda tem igrejas que estão dizendo que tudo pode, que não tem nada a ver, ainda tem igreja séria, ainda existe igreja que leva a palavra do jeito que é, ainda existe igreja que não fica mascarando o evangelho, ainda tem igreja que obedece a voz do Senhor, ainda tem crente que prega o que o Senhor manda, ainda tem crente que louva o que o Senhor manda, ainda tem
que seguiam as doutrinas de Balaão, que seguiam as doutrinas dos nicolaítas. Não vai dar tempo da gente entrar nisso, depois você pode pesquisar. Mas resumindo, tinha ali na igreja de Éfeso um grupo do nada a ver, nada a ver. A palavra da antiga, nada a ver, isso daí é do tempo passado. Que você está careta, nada a ver, os tempos mudaram, as coisas mudou. Isso daqui que você falou que não podia, agora pode. Isso daqui que você falou que era pecado, não é mais, você não está entendendo. A Bíblia tem que ser atualizada. Na igreja de Éfeso estava tendo um grupo tentando influenciar as pessoas. Aí Jesus, quando fala para João, escreve para a igreja de Éfeso e fala que eu estou vendo as coisas, eu sei as suas obras, eu sei tudo o que está acontecendo, e eu sei que tem um grupo de pessoas infiltradas, tentando distorcer o Evangelho. Tem um grupo ali que está seguindo doutrinas que não é do meu agrado. Fala para eles, João, aí Jesus vem com a advertência, para eles abandonarem as coisas erradas, para eles lembrarem do primeiro amor, para eles nunca esquecerem do primeiro amor, para eles fazerem com amor como fazia, para eles fazerem com a dedicação que eles faziam, para eles não fazerem por interesse do cargo, só para dar em cartaz, só para ter um nome, só para ter um título, não, é para voltar ao primeiro amor. O Senhor nos trouxe hoje para nos despertarmos e para dizer: igreja, está na hora da gente voltar para o primeiro amor, está na hora da gente voltar como chorava antes, está na hora da gente voltar a botar o joelho como dobrava antes, está na hora da gente adorar o Senhor como adorava antes. Essa é a noite de voltar ao primeiro amor, essa é a noite de voltar à essência, voltar para a sensibilidade que nós tínhamos. Voltar a se arrepiar, voltar a chorar. Quanto tempo faz que a gente não chora na presença dele? Quanto tempo faz que a gente não sente aquele arrepio? Quanto tempo faz que a gente não entra no quarto e ora em secreto? Aleluia. Se a gente não tomar cuidado, os afazeres nos tiram do foco. Os afazeres do dia a dia estão nos tirando do principal. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Precisamos voltar ao primeiro amor. É o que Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte. Só que Jesus dá uma advertência, mas ele também faz um elogio para a igreja de Éfeso. Ele fala: olha, eu conheço o esforço de vocês e a sua perseverança. Eu sei que vocês estão se esforçando, eu sei que vocês estão perseverando. Só que não pode deixar passar em branco, não pode deixar de lado a essência, o primeiro amor. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos estar dentro da igreja, inseridos em todos os trabalhos da igreja, mas não vamos estar em Jesus, com Jesus. Podemos estar em todos os trabalhos, podemos estar em todos os cultos e estar longe de Jesus. Aí Jesus fala para eles: volta ao primeiro amor. E para a igreja de Éfeso, Jesus faz uma promessa: se eles voltarem ao primeiro amor, olha o que ele diz: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Tem promessa para mim e para você. Tem promessa. O que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. O que o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele falou que vai transformar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, Ele vai transformar. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Ele faz o impossível se tornar possível. Então permanece firme, continua firme.
A igreja de Esmirna era diferente. Dentro das 7 igrejas, eu disse que tinha 2, que Jesus não fez repreensão, mas elogiou. A primeira delas é a igreja de Esmirna. Jesus faz elogios para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna representava uma igreja perseguida. Jesus deu alguns conselhos para Esmirna. Seja corajoso, seja fiel, não importa qual seja a perseguição, mas continua firme, continua corajoso, não olha para o lado, não olha para trás, não deixa o problema, não deixa as lutas, não deixa nada tirar você do foco, do objetivo. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: seja corajoso, acredita que o milagre vai acontecer, seja corajoso. Se Ele falou para você, vai e faz, vai e faz. O Senhor está dizendo: seja fiel, continua sendo fiel, independente do problema. Não importa que a porta se fechou, não importa, continua fiel, continua fiel, continua fiel. Por quê? Porque o Senhor está vendo as suas obras, Ele está vendo as suas obras. Ele está dizendo nessa noite: conheço as suas obras, eu sei da perseguição que você está sofrendo, eu sei o quanto você está chorando, eu sei o quanto você tem sofrido, mas eu conheço as suas obras, eu sei quantas vezes você tem chorando, sozinha, sem ninguém estar vendo, mas o Senhor está dizendo: conheço as suas obras, continua fiel, seja corajoso. O milagre vai acontecer, igreja. Aí Deus faz uma promessa para Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer e ir até o fim, não receberá o dano da segunda morte. Seja fiel, ainda que esteja difícil, ainda que esteja complicado, ainda que pareça que não tem jeito, ainda que o médico tenha dado um diagnóstico negativo, ainda que ele tenha dito que não tem cura, ainda que as pessoas tentaram te colocar para baixo dizendo: olha, eu acho que não tem jeito, eu acho que não vai acontecer. Seja fiel, persevera, vai até o fim. Igreja, porque quem for até o fim não receberá o dano da segunda morte. Ainda que não aconteça o que eu e você desejamos aqui na terra, mas se nós formos fiel até a morte, irmão, tem uma coroa da vida reservada para mim e para você. Você não sofrerá o dano da segunda morte. Seja fiel até o fim. Seja como a igreja de Esmirna, que passou por perseguição, por momento difícil, mas continuou fiel. Aleluia. Mas nem toda igreja é da mesma forma, nem todo crente é da mesma forma. Olha a igreja de Pérgamo, o pastor da igreja de Pérgamo era Antipas foi executado como mártir também, foi colocado dentro de um boi e foi colocado fogo para que ele morresse lá dentro. Mas em tudo isso, o líder daquela igreja, o pastor, não negou a sua fé. Ele continuou firme, ele continuou fiel em tudo que ele passou ali, todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Porque ser líder, ser pastor não é fácil. Você está pensando que é fácil? Se para nós que nós somos não é fácil, imagina para o pastor, imagina para a esposa do pastor, imagina para o líder. Se para nós já é difícil, imagina para quem exerce a liderança. Mas seja fiel. Ainda, irmãos, que te coloca
estava sentado no trono de Satanás. Ou seja, o texto condena as práticas politeístas que havia naquela cidade, se referindo ao culto pagão. Porém, naquela cidade e naquela igreja, apesar das perseguições, havia um grupo de pessoas que eram fiéis aos mandamentos cristãos, que não se dobrava diante das adorações a deuses estranhos, das perseguições que a igreja de Pérgamo vinha sofrendo. Só que naquela igreja também havia um grupo que seguia as doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas. Como eu disse, de uma forma resumida, era um grupo que estava tentando contaminar os crentes que eram fiéis, dizendo que não tinha nada a ver, que esse negócio já passou, que a palavra tem que ser mudada, que não tem nada a ver. E isso é muito atual, irmãos. Quantas igrejas, inclusive, nós estamos vendo aí na internet, que a pessoa que se diz que é pastor está de salto alto, está de roupa de mulher. Tem outros que estão exercendo liderança que está de saia. E você está pensando que isso aqui foi só para a igreja lá atrás? Essa palavra é muito atual. Quantas igrejas estão aí agora distorcendo a palavra, dizendo não, a Bíblia tem que ser atualizada? Isso aí foi um entendimento que foi errado. Não tem nada a ver. Aí distorce um versículo isolado para dizer que tudo pode. Mas nós sabemos que a palavra, ela não muda. A palavra é imutável. O que era errado lá atrás continua sendo errado nos tempos antigos. O que não podia lá atrás continua não podendo nos dias atuais. Só que tem líderes que estão influenciando uma multidão de pessoas. E quem vai dar conta dessas almas? A conta vai chegar. E aí tem pessoas que não querem sair da vida errada. E aí vai para essas igrejas e fala, eu encontrei a igreja certa. Eu encontrei a igreja que me abraça. Eu encontrei a igreja que me acolhe. Eu encontrei a igreja que passa a mão nas minhas costas. E diz que não tem problema não. Que nada demais não. Vem para cá, aqui você pode. Mas ainda tem igrejas que pregam a palavra verdadeira. Porque mesmo tendo ali o grupo de Nicolaítas, de Balaão, distorcendo, dizendo que não tinha nada a ver, tinha ali um líder que morreu, mas não negou a sua fé, que morreu, mas não distorceu a palavra. Ainda tinha ali crentes que não olhavam para trás, que não se deixavam contaminar, que não se deixavam se corromper. Ainda tinha. E nos tempos atuais, nos dias de hoje, a prova viva que ainda tem crente que não se contamina. Basta você olhar para o espelho e olhar para você, que não se contamina, que não se corrompe. Ainda tem você que prega a palavra do jeito que é. Nada está perdido. Se o diabo achou que tinha ganhado, achou que estava ganhando, essa é a igreja do Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja que ora, contra uma igreja que prega a palavra, contra uma igreja que obedece os ensinamentos de Jesus. Nada está perdido. Ainda tem você que o Senhor escolheu para uma grande obra. Tem você que o Senhor escolheu. Ele acredita em você. Ele confia em você. Ele investiu em você. Por quê? Porque Ele sabe que você não vai se contaminar. Ele sabe que você vai adorar Ele em espírito e em verdade. Ele sabe que quando precisar, quando vier a perseguição, Ele pode contar com você. Só que aí Jesus dá um conselho para eles, para aqueles que estão fazendo as coisas erradas. Arrependa-te. A misericórdia do Senhor é tão grande que Ele está dando um conselho para aqueles que estão fazendo as coisas erradas. Arrependa-te enquanto tem tempo, antes que seja tarde.
Arrependa-te, porque se você se arrepender, se você permanecer na vida que está, não vai ter salvação. Mas se houver um verdadeiro arrependimento, se houver um arrependimento genuíno, se você for como aqueles outros que não se contaminaram, que continuaram firmes, tem uma promessa para a igreja de Pérgamo também. Há uma promessa para a igreja de Pérgamo. Qual é a promessa? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tem promessa para aqueles que permanecerem fiéis. Tem promessa para aqueles que se arrependerem. Tem promessas para aqueles que não olharem para trás. Tem promessa para aqueles que não se contaminaram. Tem promessa para aqueles que permanecerem na presença do Senhor. Porque da mesma forma Ele falou para a igreja de Pérgamo: conheço as suas obras. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei quem é e quem não é. Eu sei quem está tentando contaminar aqueles que são verdadeiros, mas eu também sei aqueles que estão perseverando em oração. Eu sei também quem são aqueles que estão acreditando que o milagre vai acontecer. Eu sei quem são aqueles que agarraram a promessa que eu vou libertar o filho e não larga de forma nenhuma. Eu sei quem também aqueles que agarraram a promessa que eu vou restaurar a família e não larga de forma nenhuma. Eu sei que tem aqueles que agarraram a promessa que eu vou curar, e não importa qual seja o diagnóstico, não olha para trás, não retrocede, não desanima, não abaixa a cabeça. Ainda tem aqueles que o Senhor diz: conheça as suas obras, eu tenho me agradado de você. Continua firme, continua, porque a promessa está de pé. Para a igreja de Tiatira, o pastor da igreja de Tiatira, procurei, não encontrei. Não tinha um pastor explicitamente nomeado como líder principal daquela igreja. No entanto, havia ali uma pessoa, uma mulher, que se autodenominava profetisa, que Jesus vai chamá-la de Jezabel. Isso não significa que o nome dela era Jezabel. Jesus está fazendo alusão da Jezabel do Antigo Testamento, que está dizendo que aquela mulher é como se fosse Jezabel. Ela se autonomeia profetisa, dizendo que ela é profetisa. E nós sabemos, irmãos, quantos estão por aí dizendo: eu sou profeta, eu sou pastor, mas não estava debaixo de uma autoridade pastoral, não foi ungido por um pastor, não foi ungido por ninguém. Quantos aí subiram no monte, derramaram óleo na cabeça e agora estão dizendo: eu sou pastor, agora eu sou líder de igreja, agora eu sou profeta? Quantos irmãos? Quantos estão ali na igreja e não nasceu no coração de Deus? Igreja que nasce no coração de Deus pode passar o vento que for, a tempestade que for, a crise financeira que for, ela permanece de pé. Agora, igreja que não nasceu no coração de Deus, ela até abre, no começo até enche, mas daqui a pouco você vai ver que a porta está fechada. Aleluia. A cidade de Tiatira era sede de diversos templos pagãos, como o templo de Apolo, Tirimânio, Artemis e outros. Tiatira foi uma indústria de tinturaria, tecelagem, artesanato e entre outros. Em Tiatira, a igreja de Tiatira era conhecida pelo tingimento de lã. A cidade de Tiatira era conhecida pelo tingimento de lã e púrpura por suas associações comerciais. A igreja de Tiatira
não sofria perseguições. Mas por que ela não sofria perseguições? Porque o inimigo já estava dentro dela. Quando o inimigo já está dentro, inserido, para que ele vai perseguir? Se ele já está dominando, se ele já está operando. Há lugares que parecem que é o Espírito Santo, mas na verdade não é. Há lugares, há movimentos que, se você não tiver discernimento de espírito, a pessoa é enganada, quando na verdade não tem nada de Espírito Santo. Ou é só movimento, ou é o próprio inimigo mesmo confundindo o crente. Busque pelo discernimento de espírito, busque pelo discernimento para que a gente não seja enganado. Aleluia. A igreja de Antioquia não sofria perseguições porque o inimigo já estava operando ali dentro. Havia festas com cultos pagãos, muita libertinagem, muita prostituição, e o Senhor estava vendo tudo isso. Para Tiatira, ele disse da mesma forma: conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que está acontecendo aí por trás, eu sei, está pensando que eu não estou vendo, eu sei o que está por debaixo dos panos. Quantos lugares, irmãos, quantas igrejas, eu não quero aqui de forma nenhuma criticar ninguém, mas eu vou pegar a palavra, mas quantas igrejas tem coisa errada por debaixo dos panos? Quantas igrejas, irmãos, tem coisas que estão sendo feitas de forma errada e ninguém está vendo? Lá atrás, lá na secretaria, lá que ninguém sabe de nada. E o Senhor está dizendo para essas igrejas: conheço as suas obras. Quantas igrejas estão se corrompendo por oferta de dinheiro? Quantas igrejas estão se corrompendo por causa de imposição? Quantas igrejas estão se corrompendo? Mas nada está perdido. Ainda tem igrejas sérias, ainda tem igrejas que não mudam a palavra, ainda tem igrejas em que o Senhor confia. Glória a Deus. Aí Jesus vai fazer uma repreensão também para a igreja de Tiatira, porque a igreja de Tiatira estava tolerando ali o que se dizia a profetisa Jezabel estava fazendo ali, porque havia ali prática de prostituição, eles comiam de carne sacrificada aos ídolos, mas Jesus está vendo essas coisas, e Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira: olha, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês estão tolerando aí o que a se diz profetisa está fazendo, eu sei que tem pessoas que estão se contaminando, eu sei, arrependa-te. Olha, arrependa-te. Aí Jesus vai dizer para aqueles que permanecem firmes, e ele dá um conselho: mas o que tens, retém e guarda até que eu venha. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você conquistou na sua caminhada com Jesus, guarda com você, não esquece, não esquece, não esquece da essência, não esquece do primeiro amor, não esquece. Aí Jesus faz um elogio para aqueles que permaneceram firmes: conheço o teu amor, a tua paciência, o teu serviço e a tua fé. O mesmo Jesus está dizendo para aqueles que estão fazendo coisa errada, que ele está vendo, ele está fazendo um elogio para aqueles que estão firmes. Eu conheço o amor que você tem, eu conheço a paciência que você tem, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço as tuas obras. E para aqueles que estão fazendo a obra com amor, não por interesse, também tem uma promessa: ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia. Perceba que em todas as cartas está escrito: ao que vencer, ao que for até o fim, ao que perseverar, ao que não olhar para trás, ao que não
de Sardes. A cidade de Sardes foi uma das primeiras a introduzir a cunhagem de moedas. A igreja de Sardes não sofria ataques e perseguições. Uma igreja que já estava morta. Uma igreja que já está morta não precisa ter ataques e perseguições, porque o inimigo já está operando. Não valeria a pena atacá-la. A igreja de Sardes também era conhecida por sua riqueza. Ela se tornou uma das cidades mais ricas e poderosas do mundo antigo. Sardes era famosa por suas reservas de ouro. Ou seja, em Sardes eles eram ricos. A aparência que tinha era que eles estavam vivos. Mas aí Jesus vai falar com eles, vai trazer uma repreensão também, vai dizer: vocês que estão aí em Sardes tem nome de que está vivo. Vocês estão se enganando, vocês estão achando que está vivo, mas na verdade vocês estão mortos. Aleluia. Está dentro da igreja, está participando dos trabalhos, está em todos os eventos e está pensando que está vivo. Jesus está dizendo: desperta, porque espiritualmente está morto. Aleluia. Pode até pregar bem, pode cantar bem. Isso Jesus estava dizendo. Eu quero dizer de uma forma geral, irmãos. Tem pessoas que falam bem, pregam bem, cantam bem. Quando pega o microfone, a igreja até vai naquele auge, mas está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. E o Senhor está dizendo para a igreja de Sardes: está com a aparência de vivo, mas espiritualmente está morto. Aleluia. Pode até parecer que está de pé, mas espiritualmente está caído. Aí ele continua trazendo uma redenção. Não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, estava fazendo a obra, mas não era da forma que Jesus queria. Estava fazendo a obra, mas estava fazendo de qualquer jeito. E fazer a obra de qualquer jeito é melhor que não faça. Para o Senhor ou é o melhor, ou é melhor que não faça. Ou se entrega por completo, ou é melhor não fazer. Ou toma posse de verdade do chamado, ou é melhor não tomar posse. Com Jesus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou faz com amor, ou é melhor não fazer. Fazer por interesse de carne é melhor não fazer. Fazer por interesse de posição é melhor não fazer. Fazer só para mostrar que está fazendo é melhor não fazer. Porque o Senhor diz: conheço as suas obras, eu não achei as suas obras perfeitas. Aleluia. Mas aí ele dá um conselho: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Lembra, não esquece do que tem recebido e ouvido, guarda e arrependa-te, ainda que tenha tempo. Arrependa-te. Glória a Deus. Mas graças a Deus, em Sardes também havia ali alguns que o Senhor podia elogiar, porque ele faz um elogio e diz: tem em Sardes, Jesus que está dizendo, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andaram de branco e são dignas de socorro. Aqueles que permanecerem fiéis, como esses que estavam em Sardes, quando o Senhor abençoar, vai ter pessoas que vai se levantar, vai ter pessoas que vai dizer: não é digno. Quando o Senhor te abençoar, quando Ele te colocar numa posição de destaque, por causa que você está fazendo a obra com amor, com excelência, vai ter pessoas que vai se levantar, vai ter pessoas que vai querer te apontar, mas não abaixa a tua cabeça, porque foi o Senhor que te abençoou, foi o Senhor que te levantou, e o Senhor que diz assim: ó, eles são dignos de
Para a igreja de Filadélfia, vamos lá, a igreja de Filadélfia, também não encontrei quem era o pastor, o líder da igreja. A Bíblia não menciona o nome do pastor específico da igreja de Filadélfia, mas se escreve para a igreja como um todo. A cidade de Filadélfia foi a que mais sofreu terremoto naquela época. A cidade estava situada numa posição estratégica na principal rota do correio. Também era chamada de Pequena Atenas, porque muitos templos dedicados aos deuses havia ali. Mas para a igreja de Filadélfia, Jesus também não traz repreensão. Para a igreja de Filadélfia, Jesus não traz arrependimento. Para a igreja de Filadélfia, Jesus não traz advertência. Não, muito pelo contrário. Para a igreja de Filadélfia, Jesus só traz elogios. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, eu estou vendo as obras que vocês estão fazendo. Mesmo com pouca força, às vezes até se arrastando por causa dos problemas da vida, o Senhor está vendo todas as coisas. Mesmo com pouca força, irmão, continua, não para. Guarda a palavra do Senhor, guarda a promessa que Ele te fez. Não negue o nome dele de forma nenhuma. Está com pouca força, mas continua caminhando. Está caminhando devagar, vai engatinhando, vai se arrastando, mas não para, continua, prossiga para o alto. Porque o Senhor está vendo, mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí Jesus deixa um conselho para eles: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o relacionamento que você tem com Jesus, guarda a intimidade que você tem com Ele, tudo que você já conquistou ao longo do caminho, ao longo da sua vida cristã. Guarda, não deixa que nada tome a tua coroa, não deixa que ninguém tome a tua coroa, não deixa que os problemas tomem a tua coroa, não deixa que as dificuldades da vida financeira, da saúde, da família, do trabalho, não deixa que nada tome a tua coroa. Guarda o que você tem, para que nada nem ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Glória a Deus. A promessa da igreja de Filadélfia, da mesma forma: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Tem uma promessa que o Senhor fez também para a igreja de Filadélfia, para nós. Jesus também falou para a igreja de Filadélfia, não posso deixar de falar, isso aqui é importante. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. A porta que o Senhor abriu para você, ninguém pode fechar. A porta que Ele vai abrir para você, não tem demônio que consegue fechar. Quando Deus abre a porta, pode o inferno inteiro se levantar, ninguém fecha. Quando é Deus que abre a porta para alguém, para um servo fiel a Ele, ninguém pode fechar.
na Bíblia o nome do pastor específico da igreja de Laodiceia. No entanto, estudiosos sugerem que Epáfras, que também fundou a igreja de Colosso, pode ter sido uma figura-chave na igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava na rota de importantes vias comerciais e era conhecida por sua prosperidade econômica. Apesar da sua riqueza material, a comunidade cristã de Laodiceia estava espiritualmente morna e autossuficiente, o que levou à repreensão de Jesus. Para a igreja de Laodiceia não teve nenhum elogio. A igreja de Laodiceia, o negócio estava mais complicado do que as outras. As outras, Jesus ainda fez um elogio. A igreja de Laodiceia não. O negócio estava feio. O diabo já tinha tomado conta de tudo. A igreja de Laodiceia, o negócio estava complicado. Jesus não fez elogio. Ele só fez repreensão. Para a igreja de Laodiceia, ele disse: vocês não são nem frio e nem quente. Vocês não são nem uma coisa e nem a outra. Vocês estão em cima do muro. Vocês não se decidem o que vocês querem da sua vida. Nem é morno, nem é frio. Nem é morno, nem frio e nem quente. E se vocês continuarem dessa forma, não é nem quente e nem frio. Não se decide. Quem está dizendo isso é Jesus. Eu, o Senhor, vou me dar-te-ei da minha. Aí ele diz assim: estão se achando ricos, estão achando que nada tem falta, mas estão se enganando. O povo de Laodiceia estava pensando: a gente tem dinheiro, a gente é rico, não precisa de mais nada, não está faltando nada. Aí Jesus diz para eles assim: ó, deixa eu dizer um negócio para vocês, vocês estão se achando demais, não é porque vocês têm dinheiro, vocês não ganham nada, vocês estão mortos. Vocês estão se enganando. Olha o que Jesus vai dizer para Laodiceia: mas se enganam e não sabem que são um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não adianta ter dinheiro, não adianta faltar nada. Se o principal faltar na nossa vida, que é Jesus, pode ter riqueza. Quantos milionários estão tirando a própria vida porque não tem Jesus? Quantas pessoas têm uma vida boa, mas não tem Jesus? Quantas igrejas estão ricas, milionárias, mas não tem Jesus? E a prova disso é que tem igrejas que Jesus não está atuando, é porque ele diz assim: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso daqui Jesus não está dizendo para quem não é crente. Jesus está falando para a igreja. Não é para quem não é crente, para quem não conhece o Evangelho. A carta é da igreja de Laodiceia. Então isso aqui que Jesus está dizendo é para os crentes. Ó, vocês estão achando que eu estou aí dentro, mas eu não estou, eu estou do lado de fora. Eu não estou aí dentro. Eu estou aqui fora batendo, esperando vocês me convidar para entrar. Mas vocês não estão deixando. Vocês estão fazendo as coisas do jeito que vocês querem. Estão se enganando, estão achando que não precisa de nada. Estão achando que eu estou aí dentro, mas eu não estou. Infelizmente, nos dias atuais, tem igrejas que Jesus não está do lado de dentro, ele está do lado de fora. E eu quero pegar o gancho aqui para dizer que nós somos a igreja. E aí, Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Nós somos templo do Espírito Santo. Não é sobre parede. Se nós não estivermos aqui, isso aqui é só um salão. É sobre mim e você. Aí Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Ou seja, se a gente não tomar cuidado,
Quando Jesus fala isso, não é para quem não é crente. Jesus está falando isso para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. Eu quero entrar, mas são vocês que não estão deixando. Eu quero atuar, mas são vocês que estão impedindo. E eu sou educado, eu dei livre-arbítrio para vocês. No momento que vocês abrirem a porta e deixarem eu entrar, aí vocês vão ver a transformação que eu vou fazer na vida de vocês. Aí vocês vão ver o que vai acontecer, a virada que vai acontecer. Se vocês deixarem entrar e permanecer e vencer até o fim, também tem uma promessa: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Vocês perceberam que em todas as igrejas está escrito ao que vencer? Em todas elas está escrito: conheço as suas obras. Cada uma estava passando por uma situação diferente. Cada uma estava passando por momentos diferentes. Mas em todas o Senhor disse: conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Em todas elas Jesus faz uma promessa: se arrepender, se continuar firme, se tiver mudança. Aí ele diz: ao que vencer, ao que for até o fim, ao que perseverar, tem promessa. Aleluia. Permaneça firme, porque tem promessa para a tua vida. Permaneça firme, porque tem promessa para a tua casa. Permaneça firme, porque tem promessa para a tua família. Permaneça firme, porque tem promessa de Deus chegando para você. E para finalizar, irmãos, que a hora já se foi, das 7 igrejas, algumas Jesus fez elogio, mas também fez alerta. Das 7 igrejas, teve uma que Jesus só trouxe repreensão, que estava se achando demais, achando que não precisava de nada, mas dentro dessas 7 igrejas ainda tinha 2 que era diferente. Tinha 2, Esmirna e Filadélfia. Jesus olhou para elas e viu um exemplo, um modelo. Ainda tem eu e você, que Jesus olha e vê que é diferente, que é um exemplo, que é um modelo. Ainda tem eu e você, que Jesus vai usar para saquear o inferno. Ainda tem eu e você, que Jesus vai usar para levar o Evangelho para sua família, para os seus amigos, para aqueles de longe. Ainda tem uma igreja que preza pela palavra, ainda tem igrejas que oram, ainda tem igrejas que fazem trabalhos sociais sinceros, ainda tem igreja que estende a mão por amor, não por interesse, não para mostrar que está fazendo. Ainda tem pessoas que fazem a obra por amor, não em busca de cargo. Ainda tem pessoas que o Senhor olha e fala como falou para Jó: está vendo meu servo Jó? Ele é reto, ele é justo, ele é temente. Senhor, eu gostaria nessa noite para dizer que Ele conta contigo. Ele está contando contigo para essa obra. Amém? Se você puder aplaudir ao Senhor.